Bem, então esse exercício aí, ele é o oposto do que eu resolvi na primeira parte, ok? Vamos lá então, né? Aqui que eu não acho necessário, isso aqui é bem teórico, é interessante, é o oposto do que eu resolvi agora, tá? Esse aqui é o oposto do que eu resolvi ele agora. A figura representa um escorregador, onde uma criança escorrega sem impulso inicial. Isso significa que ela inicia o movimento, então, com energia potencial máxima, tá? Ótimo. Se ela sair do ponto P1, ultrapassa a posição X. Ótimo, é esperado, está na altura bem maior, ótimo. Se sair de P2, para em X. Se sair em P2, que tem uma energia potencial, né, maior, ela para, então tem alguma coisa errada. Tem dissipação de energia, estou perdendo energia. E se sair de P3, nem chega em X. Então significa que eu estou perdendo energia. Tá. Energia potencial é massa vezes G vezes altura. Não tem como eu perder massa, não tem como eu perder G, eu só posso perder a altura. Então, à medida que eu estou escorregando aqui, eu estou perdendo energia potencial. Só que vocês concordam comigo que, por exemplo, energia potencial no ponto 3, eu soltei que ele não chegou em X, mas se ele chegasse, seria a mesma energia. Né? A última fala foi o seguinte. Ele falou, tudo bem, eu entendi que ele mencionou aqui que saiu de 3 e não chegou em X, mas comparando a energia que eu tenho em 3 e que eu tenho em X, é a mesma, porque a massa não mudou, o G não mudou e nem o H. Tá, cara, mas então por que ele não chegou lá? Ele está perdendo energia. Aí eu pergunto, qual a energia que ele está perdendo? Não é a potencial. A energia que ele está perdendo, tá, é a cinética. Porque cinética é massa, que eu também não posso perder, velocidade ao quadrado, que eu posso perder sim, um atritozinho aí com a superfície faria eu perder velocidade, né? Pelo menos eu não adquirir a velocidade que eu deveria adquirir nesse tobogã, tá ok? Ô, Carlos, Oi. mas ele tá saindo de alturas diferentes. Aí não é porque ele tá meio que perdendo a altura. O fato dele tá perdendo a altura Ele não saiu, justifica ele. ele saiu daqui, ó. Aí é como se o cara tivesse feito, ele saiu daqui, ó. Representa um escorregador onde a criança escorrega sem impulso inicial, beleza? Se ela sair do ponto P1, ela ultrapassa o X, beleza. Se ela sair do P2, ela para em X. E se ela sair em P3, ela nem chega em X. Então ele quis demonstrar que, com certeza a criança saiu de todos os pontos, né? Ele quis demonstrar que há uma perda, há uma dissipação de energia. Tá? Eu estou perdendo energia. Há atrito, sim. Né? Tem um atrito aqui, porque eu estou perdendo energia. Eu não estou perdendo energia potencial, tá? Mas eu estou perdendo energia cinética. É a única que eu posso estar perdendo. Carlos, Oi. eu ainda não entendi por que que não vai perder energia potencial, não, porque vai estar alterando a altura. Ah, tá. Então deixa eu explicar melhor. Você está numa linha de raciocínio e eu em outra aqui, né? Nem para eu explicar direito aqui, ó. As energias são diferentes. A energia potencial, né, no ponto 1, ponto 2, 1, 2 e 3 são diferentes entre si. E 3 é igual a x, porque tem a mesma altura. Beleza. À medida que ele vai avançar, ele vai percorrendo essa trajetória aqui, ó, tá? Ele tem uma energia que ele tá perdendo energia potencial, tudo bem, que ele vai chegar, vai zerar aqui, chegar provavelmente nesse nível aqui, que é o nível zero, né? Sem altura, vou colocar H0. Beleza. Só que eu consigo calcular a energia potencial em cada ponto, tá? Só que essa energia que está saindo daqui, ó, o que está acontecendo aqui? Durante todo o percurso, a energia potencial está sendo transformada em energia cinética. Só que está tendo um problema, tá? Eu vou chutar aqui, está tendo um problema. Se eu perceber que tem uma variação hipotética aqui, tá? De 100 joules de energia potencial,
essa energia não está aparecendo aqui. Sei lá, algum valor inferior a 100. Vou chutar aqui, tá? Não está aparecendo, não está transformando integralmente em energia cinética. Por quê? Porque se eu soltar o cara da posição 1, ele deveria chegar, passar, ótimo, como ele falou, da 2 deveria passar, e quando eu saio da 2 eu paro em X. Como que eu tenho mais energia potencial em 2, chega aqui eu paro. Aí a velocidade que eu adquiri, né? E a inércia, minha tendência de continuar em movimento. E se eu sair do nível superior, por que eu parei aqui? Né? Então a questão é essa, eu estou perdendo energia. Né? Então quer dizer que a transformação de energia, a energia que eu deveria estar ganhando aqui na forma de energia cinética, isso não está acontecendo. Tem um 30 aí que está virando, que está sumindo. Com certeza devido ao atrito. Certo? Então, qual das duas energias é que não está conservando é a energia cinética. Tá? Por quê? Porque ela depende da massa, tudo bem. Massa não vai mudar. A velocidade, ela não está conseguindo adquirir a velocidade que ela deveria adquirir aqui. Por quê? Porque se eu soltasse ele no ponto 3, ele deveria chegar no ponto X. E ele nem chega. Então quer dizer que essa energia potencial ela não está transformando integralmente em cinética. Tem uma falha aí. Estou perdendo energia. Entendeu? Ficou melhor agora a situação que ele propôs aqui? Sim. Então vão as respostas, né? Ô, cara, Oi. minha dúvida é só porque, tipo assim, é, vamos supor que lá no P1 tem 50 metros de altura. Sim. Aí ele vai ultrapassar o ponto X. Aí vamos supor que no P2 é só 25 metros. Então minha altura cai pela metade. Então o ponto que eu vou chegar, espera-se também que vai diminuir, porque minha altura diminuiu. Eu vou chutar aqui que é uns 15. Se você saiu da 25, por exemplo, você teria condição de chegar até aqui, ó, até 25 de novo. Se a energia estivesse se conservando. Se a energia mecânica, né? Se não houvesse variação de energia mecânica, ou seja, se sua energia total se mantesse constante. Tá certo? E isso não está acontecendo. Né? Em cada ponto aqui, eu deveria ter sempre a mesma quantidade de energia. E tá fácil de determinar. Mas Pode falar. eu não tô entendendo. Porque, tipo assim, se a altura diminui, a fórmula depende da altura, porque a massa e o G não mudam. Se a Sim. altura diminui, a energia potencial. Eu entendo, na minha cabeça você tem que diminuir porque a altura tá diminuindo, entendeu? Aí você fala que a sua energia potencial está diminuindo. É, Concordo, está diminuindo. Pois é, ela está diminuindo. Então, para onde que está indo essa energia? Que antes era potencial, está indo para onde? Concorda comigo que está transformando em energia cinética? sim. Pois é. Durante todo esse processo aqui, ó, digamos que fosse possível eu chegar, inclusive aqui, ó, a rampa continuasse e eu pudesse voltar no mesmo nível. Durante todo esse processo aqui, eu tenho 100% de energia potencial aqui no P1, que iria se transformando em energia cinética. Quando chegasse aqui no ponto mais baixo, eu teria energia cinética máxima. Em relação a esse nível, eu não teria energia potencial, né, nesse ponto mais baixo. Por quê? Ela teria transformado integralmente em energia cinética. Então, chegou aqui embaixo, eu teria uma velocidade aqui, ó, suficiente para que eu conseguisse subir de novo na mesma altura e voltar a ter a mesma energia potencial que eu tinha antes e chegar e bater aqui em cima. Só que isso não está sendo possível. Eu não estou conseguindo converter a energia que eu estou perdendo de cinética em energia, a energia que eu estou perdendo aqui de energia potencial, porque está diminuindo a altura, eu não estou conseguindo converter ela integralmente em energia cinética. Por isso que eu não consigo, dependendo do lugar que eu sair aqui, eu nem chego em X. Né? Por causa dessa conta aqui que não está fechando.
Entendi agora. tá? Entendeu mesmo? Que Entendi, eu agora sim. posso recorrer, eu vou desenhar isso aqui melhor depois. Então, eu não estou conseguindo transformar integralmente a minha energia potencial em energia cinética, tá? Porque se eu conseguisse fazer isso, ele voltava à mesma altura de antes. E quando eu solto ele em P2, ele já não consegue chegar nem em X mais. Então ele está perdendo, transformando energia para cinética, mas eu não estou conseguindo manter energia cinética. Então vamos lá. Com relação a essa situação, pode-se afirmar, às vezes vai clarear um pouco mais aqui. Pode-se afirmar, perdão, deixei o pessoal esperando aqui. Pode-se afirmar que a energia potencial da criança, então vamos lá. Letra A. Em P2 é igual a energia potencial em X. P2 não pode ser igual a X. P2 está no nível superior, está no mais alto, olha só. Tem uma altura maior. Então não tem como. Ah, mas ele falou que solta em P2 e ele para em PX. Pois é, ele está perdendo energia cinética. Porque ele não deveria parar, ele deveria continuar e passar aqui, ó, até ele voltar para a mesma altura que ele estava antes, ó, P2. Então a energia potencial em 2 ela não é igual à energia potencial em C. Não é por causa da altura. O nível X é mais tá inferior. B. Em P3 né, é igual à sua energia potencial em X. Tá certo, porque tem a mesma altura. Carlos, mas ele saiu do 3, ele não chegou em X, porque ele perdeu. Mas se você comparar a energia potencial que ele tem em 3 com a energia potencial que ele tem em X, ou seja, comparar as alturas, que é a única coisa que varia, ele tem a mesma energia. Então ele está perdendo energia cinética. Então essa daqui não está errada. P3, que está à mesma altura de X, tem a mesma energia potencial de X. Em P3, a energia potencial da criança em P3 é maior do que em X. Não, está contrariando a B, tem a mesma altura, que eu chutei aqui que é 15, né? Tem a mesma altura, então tem que ter a mesma energia. E a última fala que em P1, a energia potencial da criança em P1 é igual à soma de suas energias potencial e cinética. Eu só posso somar a energia potencial com a energia cinética e achar a energia mecânica, que é a mesma coisa que energia total. Não existe esse negócio de energia potencial ser a soma dela mesma com energia cinética, não. Tá? Agora, energia mecânica ou energia total pode ser a soma de todas as energias envolvidas. Mas se tiver mais além da potencial e cinética, coloca ela também. Beleza? Tranquilos? Um exercíciozinho mais puxado, né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa questão tá? Não quero sair para teoria, não, porque né, eu acho que tem que revisar, tem que ser exercício. Mas olha só, se eu for considerar um certo nível aí, tá? Só um cálculozinho. Só que eu queria falar aqui era o seguinte. Vou imaginar aqui está uma certa altura. E aqui está no nível 0. Vou colocar aqui nível 0. Nível 0 de altura e aqui, sei lá, 0,8 metros. Né? Parece que todo exercício só sabe dar esse valor. 80 centímetros. Aqui eu tenho ponto A. Aqui eu tenho ponto B, que vai ser exatamente a metade. E aqui eu tenho ponto C. E eu tenho uma esfera que vai descer isso aqui. Tá certo? Espontânea, ninguém vai empurrar, ela vai ser abandonada aqui. Então ela vai, inicialmente, a velocidade inicial dela é 0. Tá? E ela tem, sei lá, 2 kg. Bem, qual é a energia que ela tem aqui em cima? Se for calcular a energia que ela tem aqui em cima, energia cinética é 0, porque falou que partiu do repouso. Energia potencial é a massa, né, que é energia potencial,
é massa vezes G vezes altura. Então, eu vou colocar aqui, é massa, que é 2, vezes o G, que é 10, vezes a altura, que é 0,8. Então, aqui eu vou achar 16 joules, certo? Se eu for calcular no meio do caminho, eu posso até não saber energia cinética, porque eu não sei a velocidade. Mas só que a energia potencial na metade da altura é a metade da energia. Se eu colocar a metade da altura, 0,4 aqui, né? Eu vou achar 8 joules. Então significa que para onde que foram os outros 8 joules? Viraram energia cinética. O que não estava acontecendo lá. E aqui no ponto mais baixo, eu ainda não sei a energia cinética, porque eu não sei a velocidade. Mas eu sei que a energia potencial agora é 0, porque eu não tenho altura. Então, se ela foi 16, para onde que ela foi? Virou integralmente cinética. Se ela era 8 e a cinética era 8 e ela chega aqui em 0, então cadê os outros 8? Passou para cá. Então, se você for calcular a energia, qual que é a energia mecânica ou energia total no ponto mais alto, no ponto A? Você vai somar as energias que existem lá. Cinética mais a potencial. Então, cinética mais 16. Aqui no meio do caminho, qual que seria a energia potencial no ponto B? Energia mecânica, perdão. Você somaria as duas. Tá? E aqui no ponto mais baixo, né, energia mecânica, você somaria as duas de novo. Então, qualquer situação, você teria sempre o mesmo valor de energia total. 16 o tempo todo. Essa energia ela é constante. Mas a cinética não. Ela fica passeando entre 0, cinética, metade e máxima. E a outra, a mesma coisa. Ela fica entre máxima, moderada, 0. Então, fica o tempo todo o quê? Ocorrendo uma transformação de energia potencial, porque ela vai diminuindo. Em contrapartida, acontece uma transformação de energia cinética que ela vai aumentando. Isso se não houver atrito nenhum, a mesma quantidade, a mesma variação da primeira, foi 16, vai ser a segunda. Por exemplo, a energia potencial, ela perdeu 16. Perdeu, entre aspas, né? Eu sei para onde que foi. Vieram para cá, porque a energia cinética ganhou 16. Então, esse saldo aqui, ó, né, que é importante. E lá, isso não estava acontecendo. Então, quando eu solto um material, um objeto qualquer de uma posição A, ele tem condições de chegar na mesma altura de novo. E lá não ia acontecer isso nunca. Tá? Por quê? A falha estava na energia cinética. Essa energia cinética, velocidade, né? Se tiver... Aqui não tinha velocidade, né? Perdão. Se você imaginar ela aqui no meio do caminho, a única coisa que pode influenciar nessa velocidade aqui, ó, tá? É o atrito. É a única coisa que pode influenciar. Nesse caso, não tinha. Não tem. No caso anterior, tinha. E o atrito não muda nada em quem? Na energia. O atrito só se for com ar, né? O objeto estiver caindo, só se for atrito com ar. Porque o atrito com superfície não muda nada na energia potencial. Tá ok? E lá não. Lá estava acontecendo que estava influenciando, tinha energia, tinha força de atrito. Tranquilos? Acho que melhorou um pouquinho, né? Essa questãozinha aqui, ó. Pelo menos. Bem, vou pular um bocado aqui. Tá? Para chegar um pouquinho em lentes. Eu falei de potência, lógico, quando eu expliquei a matéria, tá? Eu só não falei de... Só vou relembrar aqui, né, rapidinho. Ô, Carlos, Oi.
Eu vou ter que dar uma saída ali para resolver uma questão da minha identidade. Aí você me dá licença, por favor? Ok, toda. Bem, o motor é instalado no alto de um prédio para elevar pesos e deve executar as seguintes tarefas: elevar 100 kg a 20 metros de altura em 10 segundos. 10 metros em 10 metros de altura em 20 segundos e assim por diante. A ordem crescente das potências que o motor deverá desenvolver para executar as tarefas anteriores é: bem, primeira coisa eu pergunto, o que é potência? Potência é variação de energia. Qual energia? Qualquer uma, em função do tempo. Tá? Nesse nosso caso aqui, eu sei que o tempo está aí, bonitinho para todo mundo, está aqui, não preciso mexer. A questão é a energia que está variando. Tá? A energia que está variando, devido à altura que foi falada aqui, é a energia potencial, mgh. Então, a energia que vai variar aqui é essa. Então, eu vou ter que descobrir qual que é a potência, né? Qual que é a energia potencial, perdão, que está variando em cada um dos casos. Tá certo? É isso que eu vou ter que fazer aí, energia potencial de cada uma das situações aqui. Inicialmente eu tenho 100 kg vezes 10, que é o G, vezes uma altura de 20. Eu tenho aqui 20.000 joules de energia. Muita energia. O segundo eu tenho 200 vezes G, vezes a altura, que é 10. Eu também tenho 20.000 joules de energia. E o terceiro e última situação, eu tenho 300 vezes 15, vezes 10, né, perdão. Vezes 10, que é o G, vezes a altura, que é 15. Né? Então, quanto que eu tenho aqui? 45 mil joules, é o que eu tenho mais, é esse último aqui. Então eu sei quais são as variações de energia que eu sofri. Agora, para calcular a potência de cada um, né? Potência de um, a energia que variou, que foi 20.000, por tempo, que foram 10 segundos. Então eu tenho aqui 2.000 watts, que é a mesma coisa que joules por segundo. E na segunda tem a mesma energia, só que num tempo maior. Então eu tenho uma potência menor, né? Eu tenho uma potência de 1.000 joules por segundo, que é a mesma coisa. E o P3, eu tenho 45.000 joules dividido por 30 segundos. Tá? Então aqui eu vou ter 1.500 watts, ou joules por segundo. Beleza? Ele quer em ordem crescente. Tá? Então, se ele quer em ordem crescente, eu vou colocar o 2. Tá? Depois eu vou colocar o 3. E por último, 1. 2, 3 e 1. Tranquilos? Aí eu fico com a questão sobre trabalho. Tranquilos? Tá beleza aí? Dúvidas? Todo mundo tá aí? Tranquilinho? Bem, acho que aqui são só 18 questões, tá? Eu achei rendimento de máquina, não cheguei a trabalhar com rendimento, né? Trabalhei, mas em termodinâmica, tá? Vou passar para óptica, senão eu não resolvo nada de óptica, né? A parte de lentes é mais visada, eu acho, cai mais, tá? Porque envolve miopia, hipermetropia, então resolvi pelo menos uns 5 exercícios sobre lente aqui, tá certo? Bem, essa daqui fala o seguinte: as figuras representam de forma esquemática, bem esquemática, espelhos e lentes, tá? As lentes, tá tranquilo, eu não tenho dúvida em relação à lente. Tá claro para mim que essa daqui, por exemplo, essa daqui é uma bicôncava, tá? Se ela estiver no ar, se estiverem todas envolvidas com ar, essa daqui é a bicôncava,
né? Ela tem duas superfícies côncavas. Essa daqui, né, se ela estiver no ar, ela é convergente, tá ok? Duas estruturas convexas. E esse aqui são espelhos, mas que lado, afinal de contas, que eu estou usando? Essa partezinha aqui, tá? Tem que ter muita fé. É essa parte aqui, ó, que é a parte que está sendo usada para refletir, tá? Então aqui a luz vai incidir aqui, ó, tá? Para refletir, tá? Então esse aqui é o espelho côncavo e esse aqui é o convexo, tá? A lente a gente não tem dúvida não, mas o espelho aqui ficou meio estranho essa representação. Para se projetar a imagem de uma vela acesa sobre uma parede, gente, ó, a palavra projetar, ela significa, você tem que lembrar de imagem real. Ainda mais você falou que você quer projetar sobre um anteparo, uma parede, então tem que ser imagem real. Essa daqui não dá imagem real nunca. Esse espelho aqui não dá imagem real nunca. Tá? Esses aqui são exclusivamente virtuais. E imagens virtuais eu não consigo projetar em lugar nenhum, tá? Não consigo. Então as únicas que serviriam são as da extremidade aqui, tá? Então pode-se usar o espelho 1, e a lente 2. Tá ok? Alguma dúvida aí? Talvez que lugar que eu vou olhar, né? A princípio eu pensei, a parte lisa é essa daqui. Não, essa daqui que ele está pedindo para considerar, tá? Essa lente é convergente se estiver no ar, tá? Porque se ela não estiver no ar, ela não é. E essa aqui é divergente. Essa aqui é a lente do míope, quem tem miopia. E essa daqui quem tem hipermetropia, tá? Hipermetropia ou, igual eu, presbiopia, que é a idade. Beleza? Vista cansada. Tá certo? Dúvidas? Ah, tá. Esperar a tinta secar. Ótimo. Bem, essa aqui é um tipo de questãozinha que costuma cair bastante, tá? Costuma cair bastante, tá? Então vamos resolver ela rapidinho aqui. A figura 1 mostra o perfil de duas lentes, né? O perfil da lente biconvexa, e a bicôncava. A divergente do míope, que só dá imagem. Essa aqui só dá imagem virtual. E toda imagem virtual ela é direta. Não existe imagem virtual de cabeça para baixo. Tá? E essa daqui é o oposto. Essa daqui ela dá imagem virtual também, mas é a única que é capaz de dar imagem real. Tá? E aí a imagem real ela pode ser invertida, pode ser projetada. Então pode ser invertida. Beleza? E é a lente que eu chamo de convergente, que é a do quem tem hipermetropia. Aí você olha aqui para a imagem, tá? Para as imagens aqui, e você vê uma única imagem de cabeça para baixo. Se ela é invertida, automaticamente ela é real. Tá? É a única que está de cabeça para baixo. Se ela está de cabeça para cima, ela só pode ser virtual. Não existe imagem real de cabeça para cima. Tá? E essa aqui ela foi ampliada sem inverter. Né? Então ela é uma imagem virtual. Tá ok? Ela é uma imagem virtual. Que ela não inverteu. A única que é a imagem real é a do meio. Tá? A única que é capaz de dar uma imagem virtual maior é essa primeira aqui. Ó. É a única que pode dar uma imagem virtual maior. Virtual maior é essa daqui. E essa daqui ela só dá imagem virtual menor. Nunca dá uma imagem virtual maior. Nunca. Que é essa daqui divergente. Então, a virtual menor é essa daqui. E a virtual maior é essa. E a do meio é real. Tá certo?
Então, qual é a alternativa que associa corretamente a lente 1 e 2 às imagens, tá? Bem, a M é a que deu a virtual maior, só pode ser a 1. A M tem que ser 1, tá? Aí tem ela em várias situações aqui, né? A do meio é real, a única que pode dar imagem real é a do meio, é a 1 também. Então, a N tem que ser 1. A N obrigatoriamente tem que ser 1. N tem que ser 1. Tá certo? N tem que ser 1. Então, vou ficando só na dúvida aí, né? A 2 e a O, que é a última aqui, ela tem que ser a 2. Tá? A O tem que ser a 2. Então, fechou. A 1 pode ser M e N, e a 2 pode ser exclusivamente a O. Tudo bem, gente? Tranquilo, compliquei. Essa questão cai muito, ok? E ela é simples, tá? A figura, se ela não tem conta, mais teoria, para identificar pontos geométricos, a figura representa uma lente de vidro fina biconvexa situada no ar. Então, isso quer dizer que ela pode ser considerada convergente, tá? Ela é para quem tem hipermetropia ou presbiopia igual eu. Raios luminosos que incidem paralelamente, como vocês estão vendo aqui, ao eixo dessa lente, tá? Depois de refratados, depois que passam pela lente, o que acontece? Ele não falou que está situada no ar, não foi à toa, né? Ela está em meio a um índice de refração menor do que ela, né? Está em volta do ar. Então ela vai ser uma convergente. Esses raios aqui eles vão convergir. Não vai convergir em qualquer lugar, né? Vai convergir no foco. Tá certo? Que é esse pontinho aqui. Beleza. Convergem no centro geométrico? No centro ou no raio? Não. Né? Na verdade é no foco, que é a metade do raio. Divergem? Não. Não essa lente no ar. Se você colocar ela num índice de refração maior do que o dela, igual o dela, ela não vai fazer nada. Se você colocar num maior, no índice de refração, no meio, que o índice de refração é maior que ela, que é o contrário daqui, aí ela vai divergir. Mas do jeito que está aqui, ela só converge. Beleza? Então, opa, perdão, risquei errado. C, converge no foco da lente. Ótimo, converge, ok, converge no foco da lente. Tá? E tá certíssimo, né? Como eu mencionei aqui, exatamente no foco da lente. Converge para um ponto a uma distância menor do que a metade da distância focal da lente. Nossa, menor do que a metade da distância focal da lente. Não existe esse ponto. Eu só conheço o centro ou o raio, o foco e o vértice do espelho. Só conheço esses 3 pontos. E agora ele fala que diverge de um ponto a uma distância igual à metade do... Também não conheço essa metade do foco aqui. Então essa lente ela é convergente porque está situada no ar. Ela pode ser divergente também, tá, gente? É só você colocar ela no ambiente, num índice de refração bem maior, só para chamar a atenção, tá? Bem maior do que o ar, não. Bem maior do que ela, que é vidro. Tá? Maior do que ela, que é vidro. Bem maior, não. Maior do que ela. Se colocar num lugar, num índice de refração igual ao do ar, essa luz aqui vai embora como se nada tivesse acontecido. Ela vai embora. Você colocar no índice de refração igual, ela vai embora. Menor como o ar, ela converge. Tá? Menor como ela converge. Maior, ela diverge. Beleza? Então pode acontecer as 3 coisas. Tranquilos? Questãozinha 4, teórica. Com o auxílio de uma lente, um estudante projeta. Se ele falou que projeta, a imagem real. É a única imagem capaz de ser projetada, é a imagem real. Então, de cara, eu já falo, invertida, então. Vai que pergunta, né? Invertida. Tá? Opa, acabou meu espaço aqui. É real, já deduzi que é real, nem terminei de ler, é real, é invertida. Tá? Se estiver falando de espelho, é o côncavo. Ok?
porque o outro não consegue. Se estiver falando de lente, é a biconvexa, é o contrário o nome, que convexa. Tá certo? Caso contrário, você não tem imagem real em outro espelho ou em outra lente. Letra A. Item A1, perdão. A imagem obtida do anteparo é real, certo? Se foi projetada é real. A lente utilizada ela é convergente. Ótimo. Realmente ela é convergente, ela é a biconvexa. A distância da vela até a lente, ele conseguiu projetar, nem sei se eu dito com o auxílio de uma lente, o estudante consegue projetar sobre um anteparo a imagem maior e invertida de uma lente. Maior e invertida. Então, projetor maior e invertida. Ótimo. Ela faz as seguintes afirmativas. A imagem obtida é real? Sim, é sim. A lente é convergente? Sim. A distância da vela até a lente é menor que a distância focal da lente. Né? O único jeito, tá, para que eu consiga obter, colocar uma lentezinha aqui. Aqui é o foco, aqui é o centro, aqui é o foco e aqui é o centro. O único jeito de conseguir obter, se eu colocar o objeto aqui longe, a imagem fica pequenininha. Como ele falou que a imagem é maior, então ela está por aqui, ó, objeto, e ela está formando uma imagem grande de cabeça para baixo lá atrás. Tá? Se eu coloco em cima do centro, eu tenho imagem e objeto de mesmo tamanho. Se eu colocar em cima do foco, não existe imagem. E se eu passar do foco, a imagem vira virtual. Não tem nada a ver pela descrição. Então, a distância da vela, que é o objeto, até a lente, é menor que a distância focal. Não pode ser menor que a distância focal. Se fosse menor que a distância focal, eu estaria por aqui, ó, e daria uma imagem virtual. Tá? Perdão. A imagem está do lado de cá, tá? Não é espelho, não. Se fosse espelho, estaria desse lado aqui, ó. Como é lente, está do outro lado, que é refração. Beleza? Então, as únicas que estão certas é a 1 e a 2 aqui, ó. Tranquilos? Bem, agora diminuiu bastante a participação. Quer que eu volte lá para trabalho e energia? Eu volto. Tá? Porque não vai fugir disso aqui, não. Tá? Posso fazer um de miopia. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Miopia. Vista. Isso daqui é de visão normal, miopia, hipermetropia, só para lembrá-los aí. Tá ok? A formação das imagens na retina da vista humana, tá? Da vista normal, o cristalino funciona como o quê? Certo? Bem, eu tenho uma imagem ótima disso aqui para mostrar. Bem, então deixa eu dar uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Essa imagem, ela mostra o cristalino, olha só com que ele aparece aqui, ó. Com uma imagem, com uma lente biconvexa, né? Com a imagem com a lente convergente. Essa é a função, na verdade, do cristalino, é convergir, concentrar a imagem, né? A formação da imagem aqui no fundinho da retina aqui. A córnea, que também tem essa superfície aqui, ó, do lado de fora semelhante, também ajuda um pouquinho, beleza? Então o cristalino está atuando como uma lente convergente. Convergente porque o olho, né, presume-se que está no ar, beleza? Tranquilos? Então vamos voltar lá rapidinho para resolver a questão. Então, como que funciona, então? Funciona como uma lente o quê? Esquece divergente, é convergente, tá? Formando, letra A, então, formando imagens reais, diretas, imagens reais e diretas? Não, toda imagem real, ela é invertida, então tá aqui errado. Então, é imagens virtuais não são projetáveis, né? São imagens não projetáveis, tá? Então, essas aqui não podem ser projetadas, não são projetadas na retina.
tá? Não são projetadas na retina, então não serve esse tipo de imagem. Então, por eliminação, convergente, formando imagens reais, e toda imagem real ela é invertida sempre, tá? Sempre, a vida toda, sempre, ok? Bem, resolver mais alguma coisinha aqui, né? Vamos falar do míope, né? Vamos falar do míope aqui rapidinho, aí acabou, tá? Vamos falar do míope. Em relação às lentes dos óculos para corrigir míope, por que eu vou falar do míope aqui? Porque ele vai usar agora a lente exatamente contrária, né? Que é a bicôncava, tá? Exatamente contrária a que eu acabei de resolver, né? Que essa aqui vai ser a bicôncava, ok? Bicôncava. Então tá, elas podem ser usadas para ampliar um objeto, substituindo uma lupa, a lupa. Bem, essa aqui só dá imagens virtuais, menores sempre, né? E como toda imagem virtual, direta, tá? Direta. Beleza? Direta. Então não pode. Lupa, na verdade, é a outra lente. É a convergente, é a biconvexa. A biconvexa. Ok? Elas são lentes convergentes? Bem, no ar, sim. Elas formam imagens virtuais. A do míope, sim. Ela forma imagens virtuais, sim. Menores que objetos, sim. Elas são lentes convergentes? Não, estou falando do míope, perdão, tá? É o míope. Tá vendo? Essa aqui que é a lente convergente, por isso que eu eliminei a primeira, a segunda. Até agora elas formam imagens virtuais? Sim, sempre. Menores? Sempre. Tá? Elas têm a parte central mais espessa do que as bordas? Não. O contrário, as bordas são mais espessas. O meio é mais fininho. Tá? Não. Colocadas em frente a um feixe de luz solar, elas fazem convergir convergentes? Não. Então, a correta é a letra C. Esse tipo de lente, sempre, a vida toda, fornecerá imagens virtuais, menores e diretas. Tranquilos? Beleza? Bem, gente, 1h10, né? Ajudou bastante. Na correria, né? Não fica bonitinho igual na aula presencial, na aula ao vivo, na live, bonitinha teoria e na aula normal. Ficou meio corrido para resolver o máximo possível de questões. Beleza? Então fica aí um abração para vocês. Boa!